Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a você e seja bem-vindo para mais um vídeo da série Entendendo o Livro dos Salmos. E estamos produzindo estes vídeos para compartilhar com você um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido sobre esses cânticos de louvores do povo de Deus do Velho Testamento. E o objetivo é ajudar você a entender melhor esses cânticos. Por isso, temos mostrado como funciona a poesia hebraica com suas figuras de linguagem, em sua composição. Também temos mostrado para você quem compôs, como compôs, qual a circunstância, o que gerou aquele salmo, que tipo de salmo é o meu salmo de análise, porque existe dentro do livro dos Salmos vários tipos ou várias categorias. E quantas categorias, nós já trabalhamos sobre os salmos da história da redenção ou história da salvação. Também trabalhamos os cânticos ou os salmos de Sião. Também mostrei para você sobre os salmos de lamentos ou queixas. E ainda mostramos sobre os salmos imprecatórios e os salmos didáticos, com ênfase no Salmo 119, que foi o nosso último vídeo. E no vídeo de hoje, nós queremos focar justamente nos salmos que são chamados ou conhecidos como salmos messiânicos. Os salmos messiânicos, como a própria palavra, o próprio nome já indica, são aqueles salmos que falam do Messias ou apontam para o Messias. São os salmos que tratam de acontecimentos da vida do Messias ou daquilo que iria acontecer com o Messias esperado. Portanto, em um salmo messiânico, você vai perceber o salmista em alguns versos dizendo coisas que vai apontar para a pessoa, para o caráter, para a obra ou para a função do Messias e principalmente como profeta, sacerdote e rei. Geralmente, nestes salmos, você vai notar o salmista apontando para os sofrimentos do Messias e, às vezes, apontando para a vitória do Messias, principalmente para a ressurreição e a ascensão do Messias. É por isso também que eles são chamados de salmos proféticos, porque refere-se àquilo ou faz predições daquilo que ainda iria acontecer com o Messias ou com o ungido de Deus. Os salmos messiânicos também são chamados de salmos reais. E são chamados assim porque estes salmos ou falam de Deus Pai como o rei do universo, ou de Davi, que é um rei humano e temporal. Só que, olha o detalhe, os reinados de ambos estão olhando ou apontando para o reinado do Messias, que será o rei para todo sempre, ou será o rei eternamente. Portanto, os salmos messiânicos são aqueles que fazem referências ou previsões sobre a vida, sobre o reinado, sobre a rejeição, sobre o ministério, sobre a ressurreição e a crucificação do Messias. Só para você ter uma ideia, o Salmo 22 vai ser citado várias vezes no Novo Testamento. E é o salmo que mais fala daquilo que iria acontecer com o Messias crucificado. Ou é o salmo que mais fala daquilo que iria acontecer
na crucificação do Messias. É por causa disso que este salmo é chamado de o salmo da crucificação ou o salmo da cruz. Então, quando olhamos para o Salmo 22, nós vamos ver exatamente isso, olha. Mateus 27, 46, aplicando o clamor do verso 1 do Salmo 22 ao grito de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Lucas 23, 35 vai nos lembrar que lá na cruz, Jesus foi zombado, insultado, justamente para cumprir assim o verso 7 e o verso 8 do Salmo 22. João 20, verso 25, verso 27, vai nos informar que as mãos e os pés de Jesus foram perfurados para cumprir exatamente o que estava escrito nos versos 16 do Salmo 22. E Mateus 27, 35 a 36 diz exatamente o que está escrito no verso 18 do Salmo 22, que seria lançado sorte sobre ou em relação às vestes de Cristo. Agora, deixa eu fazer duas observações importantes para o seu entendimento quanto aos salmos que agora chamamos de salmos messiânicos. E a primeira observação é que, preste bem atenção nesse detalhe, ó. Enquanto Jesus ou os escritores do Novo Testamento não interpretaram ou aplicaram esses salmos para Jesus, esses salmos não eram chamados e nem conhecidos como salmos messiânicos. Ou seja, eles só foram chamados assim ou conhecidos como salmos messiânicos após aquilo que fora dito nos salmos se cumprirem na pessoa de Jesus. Então, é bom lembrar que o termo salmo messiânico não é uma designação histórica, não é uma designação do Velho Testamento, mas uma interpretação teológica. Lembre-se daquilo que eu já falei. Hoje os salmos estão divididos em categorias ou em tipos, mas não eram assim, porque todos os salmos, como eu já tenho repetido, são salmos ou são cânticos de louvores. Lembre-se então, a divisão ou essa divisão que a gente faz ou fez, ela é uma divisão didática. Sendo assim, é bom lembrar que as pessoas, quando cantavam, por exemplo, o Salmo 2, o Salmo 16, o Salmo 110, que falava do rei, e que também são salmos de Davi, essas pessoas pensavam que Davi estava falando no salmo de si mesmo. Tanto é verdade que no sermão de Pedro, em Atos 2, Pedro vai citar dois salmos de Davi, os salmos 16 e o salmo 110, aonde os judeus achavam que estes salmos estavam se referindo ao rei Davi. E Pedro, então, vai ter que dizer, ou vai ter que provar, que Davi, nestes salmos, não estava se referindo a si mesmo, mas apontando para Jesus. Da mesma forma, Pedro teve que fazer em Atos 4, 25 a 27, com o Salmo 2, porque também os judeus achavam que estava se referindo ao próprio Davi, e Pedro vai ter que dizer, olha, não é assim. Perceba que está apontando para Jesus. A segunda observação importante é que, enquanto Jesus não cumpriu aquilo que fora dito nos salmos
ou no Velho Testamento, sobre o Messias, ninguém sabia quem era o Messias. Veja que no VT, ou no Velho Testamento, né? Eles até esperavam o Messias. E por isso cantavam sobre as credenciais, as características, ou sobre aquilo que iria acontecer com o Messias. Mas eles não sabiam quem seria esse Messias, o ungido de Deus prometido. É por isso que muitas vezes você vai ver no Novo Testamento se perguntando se Jesus era o Messias esperado ou eles tinham que esperar outro. Foi somente então, quando aquilo que estava predito aconteceu na pessoa ou com a pessoa de Jesus, é que os escritores do Novo Testamento tiveram certeza absoluta que Jesus era de fato o Messias esperado, o ungido de Deus, o Cristo. É por isso que no Novo Testamento vemos várias passagens em que os salmos são aplicados para a pessoa de Jesus. Por exemplo, Mateus 13, 34 a 35, ele vai aplicar o Salmo 78, verso 2, a Jesus, justamente mostrando aquilo que estava escrito no Salmo e dizendo, olha, Jesus é que é o mestre das parábolas. Em Mateus 21, 9, o escritor também aplica o Salmo 118, verso 25 a 26, a Jesus. E ele vai dizer que é Jesus que vem em nome do Senhor. Mateus 22, 44, ele aplica o Salmo 110, verso 1, dizendo que é Jesus, é sobre Jesus que o texto está falando, porque é Jesus que vai colocar, o que colocou, ou que coloca debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Em Mateus 27, 34, e também Mateus 27, 48, ele aplica o Salmo 69, verso 21, e dizendo, olha, esse salmo estava falando sobre Jesus, porque isso aconteceu, deram vinagre para Jesus. Mateus também 27, 43, ele vai aplicar o Salmo 22, verso 8 a Jesus. E Mateus 27, 46 aplica o Salmo 22, 1, que é o grito de Jesus e que logo mais eu vou mostrar isso para você. Marcos 14, 57, ele aplica o Salmo 35, verso 11 e o verso 19, dizendo que era sobre Jesus, porque Jesus é que será acusado e que é acusado agora do texto por testemunhas iníquas. Lucas 23, 34 também aplica o Salmo 22, 18 para Jesus e vai dizer exatamente isso. Olha, quem ora pelos seus inimigos, quem intercede pelos seus inimigos é Jesus. E Lucas 22, 47 aplica o Salmo 41, verso 9, dizendo que Jesus seria traído por um amigo, e um amigo muito íntimo. E João 19, 32 a 33 e 36, ele aplica o Salmo 34, verso 20, mostrando exatamente que esse salmo estava falando de Jesus, porque nenhum dos ossos de Jesus fora quebrado. É interessante também que João 15, 25 vai aplicar o Salmo 35, verso 19, aonde vai mostrar que é Jesus que será odiado sem motivo. João 2, 17 aplica o Salmo 69, verso 9, falando do zelo de Jesus pela casa do Senhor. Atos 1, 20 vai aplicar o Salmo 109, 8, falando exatamente que aquele texto estava se referindo ao encargo do seu traidor que será tomado por outro.
Atos 4:11 aplica o Salmo 118, verso 22, que ele, Jesus, que é a pedra angular. Atos 2, 25 a 28, ele aplica para Jesus o Salmo 16, verso 8 ao verso 11. Atos 2:30 aplica o Salmo 89, de 3 a 4, a Jesus. Atos 2, 34 a 35 aplica o Salmo 110, verso 1, a Jesus. E Atos 4, verso 25 ao 27, aplica o Salmo 2, verso 1 e o verso 2 para Jesus. Hebreus 2, de 6 a 8, aplica o Salmo de número 8, verso 4 ao verso 6, onde vai dizer, mais uma vez, que são postos debaixo dos pés, mas é do Messias. Hebreus 10, 7 aplica o Salmo 40, verso 7 ao verso 8, que ele virá, e é Jesus que veio para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Hebreus 1, de 8 a 13, vai aplicar o Salmo 45, verso 6, o Salmo 102, o Salmo 104, verso 4, o Salmo 110, apontando para Jesus e dizendo que esses salmos estavam falando de Jesus. E Hebreus capítulo 5, verso 6, aplica o Salmo 110, verso 4, aonde Jesus, e é Jesus que será o sacerdote semelhante a Melquisedeque. Então, para que você compreenda melhor, eu vou pegar o Salmo 2, que é um salmo messiânico, ou um dos salmos mais messiânicos. Ok? Então, vamos lá? Então, à primeira vista, quando você olha para o Salmo 2, você vai pensar que o Salmo 2 fala de rebelião. E à primeira vista parece que o foco está no ímpio, no rebelde. Porque no Salmo fica claro que, quem se rebelou, o que fizeram para se rebelarem, com o que ou com quem se rebelaram, o motivo da rebelião deles e as consequências da rebelião desses que se rebelaram. Mas agora, preste atenção na dica de ouro que eu vou te dar. Porque apesar do Salmo 2 falar da rebelião, do rompimento dos laços, do rompimento do vínculo dos povos, dos príncipes, reis e juízes contra Deus, o seu ungido e os seus preceitos, aonde todos esses se juntam e se enfurecem e imaginam coisas vãs e conspira contra o seu Criador, o seu ungido e os seus preceitos, o Salmo é teocêntrico, porque o Salmo é um salmo de louvor, como todos os outros salmos. Então, veja como o Salmo é teocêntrico. Primeiro, você vai ver aí, que vai falar da admiração de Deus em relação à rebelião deles contra o próprio Deus e as suas coisas. Mas a admiração de Deus é porque da parte de Deus não existe nenhum motivo. O motivo está com eles. A razão é que eles não querem que Deus seja o rei deles, ou o rei sobre eles. E porque também eles consideram a palavra de Deus ou a lei de Deus como algemas e laços a ser rompidos. Então eles não querem se submeter à lei de Deus. Eles não querem estar debaixo do senhorio de Deus. A segunda coisa que você vai ver é o Salmo falando de Deus rindo deles, zombando dos rebeldes. Porque, apesar deles se juntarem e tramarem, eles não vão dar conta. A ideia é exatamente isso. Olha, quando Deus fizer apenas isso,
eles todos se voltam para Deus. Por isso é que eles não vão dar conta e Deus ri deles. A terceira coisa que o Salmo mostra é que a rebeldia deles não vai dar em nada em relação a Deus, ao seu ungido e aos seus preceitos. A rebeldia deles não vai mudar os planos de Deus. Pelo contrário, só vai trazer problemas a eles mesmos. A quarta coisa que o Salmo mostra é Deus falando para eles sobre as consequências da sua rebelião antes de Deus manifestar a sua ira sobre eles. É por isso que Deus vai exortar, vai tocar a trombeta, vai chamar ao arrependimento, como você vê no verso 10 a 12. E é interessante que o Salmo termina dizendo que a única solução para os rebeldes é beijar o filho, é se submeter ao filho, é reverenciar-se ao filho, é fazer uma aliança de paz com o filho, porque a única solução para o rebelde é ser reconciliado por meio do filho. Portanto, querido, o Salmo 2 é um salmo de louvor, como todos os outros. E eu já mostrei para você que o propósito de cada salmo é revelar Deus, é mostrar o Senhor, é fazer o Senhor conhecido. E no caso do salmo de número 2, é fazer conhecido o Pai, como também fazer o Filho conhecido como ungido, como Messias, como Rei eterno, como o único que pode livrar você da ira vindoura, ou é o único que pode te salvar da ira. É por isso que o Salmo 2 vai tratar, além do Pai, também da realeza de Cristo, do reinado eterno de Jesus. Note que nesse salmo, Jesus vai aparecer como o ungido, como o rei e como o filho. O salmo diz que Cristo foi o escolhido pelo Pai para reinar sobre as nações, sobre os povos, sobre os reis, sobre tudo e sobre todos. O salmo vai nos dizer que Cristo foi constituído Rei eterno para, primeiro, reger o povo segundo a lei de Deus. É por isso que o texto diz: eu fui constituído Rei, eu vou publicar o preceito do Senhor. Então veja que o Filho vai falar dos preceitos do Senhor, querendo eles ou não. Segundo, o texto vai dizer que Cristo foi constituído Rei eterno para ser o Salvador daqueles que se submetem a Ele. Para esses, Ele vai ser refúgio e alívio, e esses, e somente esses, serão os felizes ou os bem-aventurados. Em terceiro lugar, o Salmo também diz que Jesus, o Rei dos Reis, ele virá com vara de ferro sobre aqueles que se amotinaram, se rebelaram contra ele. Diz aí que um dia o Filho vai se irar e vai fazer perecer aqueles que não se submeteram, que não fizeram uma aliança de paz com ele, que não lhe reverenciaram, que não se reconciliaram com ele. Um dia ele virá contra os povos, contra as nações, contra os reis e contra os seus juízes que se rebelaram contra este Rei eterno. É por isso que Jesus é apresentado no Salmo como aquele que todos devem beijar. E o beijo aqui no Salmo tem a ver com submeter ao Filho, reverenciar-se ao Filho, fazer uma aliança de paz com o Filho. O beijo aqui tem a ver com a reconciliação por meio do Filho. Portanto, note que o apelo do Salmo é: reconheça Cristo como aquele que foi constituído pelo Pai como Rei eterno. Se submeta a Cristo
creia em Cristo, corra para Cristo e refugie-se nele. Estabeleça uma aliança de paz com Cristo. Beije o Filho, porque o Filho é o único que pode te salvar da ira do presente e da ira vindoura. Você só estará livre da ira se você se encontrar no Filho. Portanto, volte-se, ou volte a se alegrar nele, e sirva a ele com alegria, porque só serão felizes aqueles que neles se refugiam, diz o verso 12 na parte final aí. É por isso, então, que o Salmo 2 hoje é conhecido como um salmo messiânico. Então, para encerrar, eu quero que você lembre destas 3 coisas importantes sobre um salmo messiânico. Primeiro, é que um salmo messiânico, e aí você não pode esquecer, é aquele salmo que aponta, que revela de maneira progressiva o que vai acontecer com o Messias esperado. Segundo, foi somente quando aquilo que estava predito nos Salmos aconteceu na pessoa, com a pessoa de Jesus, é que os escritores do Novo Testamento tiveram absoluta certeza que Jesus era, de fato, o Messias esperado. E terceiro, querido, hoje, eu e você não podemos ter nenhuma dúvida que Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus esperado. Aquele que foi profetizado em todo o Velho Testamento e cantado nos Salmos. Então eu não posso ter dúvida, você também não. Por quê? Porque tudo que foi predito sobre o Messias foi cumprido na pessoa de Jesus de Nazaré. Eu espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre os salmos messiânicos, com essas informações relevantes, porque esse é o objetivo. E se você entendeu, se você aprendeu, eu gostaria que você divulgasse para outras pessoas, porque outras pessoas precisam saber, precisam compreender aquilo que eu e você estamos compreendendo. Por isso, querido, eu espero contar com você, porque nos próximos vídeos nós vamos continuar trazendo mais informações sobre esta coleção de cânticos maravilhosos. Então, no próximo vídeo, eu quero lhe ajudar a entender os outros tipos de salmos. Um forte abraço e que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.